Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me onde os homens necessitem tuas palavras, necessitem meu gosto de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Estamos chegando para mais um Chamados a Servir. E nós continuamos aqui em Teutônia, na paróquia Nossa Senhora do Rosário, falando sobre música e falando sobre vocação. E nós iniciamos com esta música e eu pergunto para o Padre Pedro, qual é o significado desta música na sua vida vocacional? Ela tem um significado muito importante. Sempre quando a gente se ordenava, pelo menos naquele tempo, né, há 27 anos atrás, era costume de usar uma música, mensagem, uma música que pudesse dizer algo daquilo que tu vais viver. E essa música, sempre desde que eu escutei ela, me encantou muito pela sua letra. Senhor, toma a minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto a tudo o que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Então é uma música muito vocacional. Leva-me onde os homens necessitem tuas palavras. E assim começou a minha vida de ministério ordenado há 27 anos atrás. E a música sempre teve muito ligada à sua vocação, né? Porque inclusive o seu lema vocacional fala sobre música. Certo. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos e no meio da assembleia cantarei os teus louvores. E como é que foi isso durante o seu tempo de seminário e depois de ordenado? Como que o senhor, assim, teve essa relação com a música? Como ela ajudou na construção da sua vocação? Olha só, uma coisa muito interessante, porque cantar é algo que vem lá desde pequeno de casa. A mãe era muito da música, o meu avô materno era professor de música, tocava violino, e a gente herdou isso, esse veio. Claro que não é uma coisa mágica, você precisa exercitar. Então, a gente sempre cantou desde criança, em casa, com a mãe, a gente escutava a rádio, cantava as músicas. Fui para o seminário, não tinha violão. O meu primeiro violão, que foi meu, eu consegui adquirir quando fiquei padre. Antes não tinha. Então, sempre tocava com o violão dos outros, emprestado. E me lembro desde o ano de 1981, quando entrei no seminário, eu não tinha aula de música porque não tinha violão, né? E eu me dedicava para aprender. Enquanto às vezes os outros iam jogar bola e eu gostava muito, eu pegava o violão e me sentava lá e tocava. E estava logo tocando na missa, aprendendo. Então fui sempre autodidata. Todos os instrumentos que aprendi a tocar sempre aprendi sozinho. Claro, às vezes com a ajuda de alguém, umas dicas. E penso que esse gosto pela música a gente precisa aprimorar. Eu procurei fazer isso do meu jeito, né? Eu sempre pensava assim quando era guri novo. Futebol, eu gosto de jogar, posso jogar até uma certa idade, agora já não posso mais, mas violão eu posso tocar até os 90, a vida inteira. Então esse sempre foi meu lema pela música. E isso eu procurei levar, né, como seminarista. Depois do tempo do seminário maior a gente tinha uma banda, quando a gente tocava nas festas, sobretudo festas de comunidade. Foi um tempo onde eu também aprendi a lidar com o público, e também aprender a dominar os instrumentos e o palco. Então tudo isso foi importante. Depois na vida de padre, a gente se dedicou muito mais tempo para as comunidades, né? Onde eu passei, eu procurei sempre cuidar muito da música, me dedicando, auxiliando, tentando sempre ajudar as pessoas. Muito bem. E o senhor falava da música, creio que isso tudo também foi lhe fortalecendo durante esse caminho todo, né? Da sua preparação como seminarista, depois como padre, a música muitas vezes lhe ajudou a confirmar esse caminho, né? Olha, eu penso, Vitor, e todos que me assistem assim, né, que a música
foi um elemento primordial, essencial, para também a gente vivenciar esta vocação, né? Eu penso que Deus tem tantos jeitos de chamar a gente, e para mim, se eu olho, faço uma memória de todo esse tempo, a música me ajudou em tantas coisas a viver a vocação. E também olhar para frente e dizer assim, olha, como eu quero ser padre? Então, ao escolher o lema, anunciar teu nome aos meus irmãos e no meio da assembleia cantar os teus louvores, a gente vê que tem um sentido tudo isso, pelo menos para mim. De repente, para um outro não tem muito sentido, mas para mim me confirmou mais na vocação. Isso aí. Me deu certeza. E já que nós estamos falando de vocação, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua vocação. Como é que ela surgiu? Como é que o senhor percebeu que este era o caminho, que o senhor tinha essa vontade, esse chamado, começou a ouvir o chamado de Deus para ser padre? É uma história interessante, Vitor, né? E todos que nos assistem. Eu sou natural de Poço das Antas, que faz parte da nossa diocese, a paróquia onde tem muitos padres. Somos, se não estou enganado, são 51 padres ordenados na paróquia. Então, para uma cidade pequena como Poço das Antas, é um número elevado, né, de padres, onde tantas cidades grandes às vezes não tem nenhum padre. Desde pequeno, né, desde a infância, acho que os 3, 4 anos em diante, eu sempre queria ser padre, né? E dentro da casa da gente, os pais sempre estimulavam isso também, de valorizar. E aí fica uma dica, né, para os pais hoje, avós, mostrem isso também como uma possibilidade, um caminho para os filhos, os netos. Às vezes a gente escuta o pessoal rezando pela vocação dos filhos dos outros, ou dos outros, né, da minha família não. Reze para que na sua família cresçam, brotem vocações. E lá em casa, na casa da gente, tudo isso sempre foi muito cuidado e cultivado. Missa dominical, depois como coroinha a gente servir o padre, depois quando o padre, hoje, depois se tornou bispo, mas já falecido, Dom Remídio Bon, então me convidou, quando eu tinha meus 12, 13 anos, para ir para o seminário, um gurizote ainda, então a gente foi, sem saber muito o que significa ser padre mesmo. Mas é depois no caminho que tu vai descobrindo o que ser padre. De repente, lá no início do chamado, se Deus tivesse dito, olha, tu vai ser padre, para dar entrevistas, para cantar, para atender os doentes, de repente a gente ia se abalar, assustar. Mas ele encontra o seu caminho. Ele vai mostrando na pequeneza a gente, depois na adolescência, na juventude, quando chega à maturidade, o que é ser padre. E ainda penso que hoje, depois de 27 anos de padre, ele hoje vai dizendo, Pedro, esse é o caminho que tu queres, que tu sirva a igreja. E a gente vai amadurecendo, vai percebendo o que é importante. Lá quando eu era padre, quando eu comecei a trabalhar em Porto Alegre, na catedral, de repente eu me imaginava uma coisa ser padre. Hoje, isso amadureceu e eu olho de um jeito diferente. Então, eu penso assim, sempre a gente, todos os dias, deve estar a serviço do Senhor. O que tu queres de mim hoje? Como que o senhor vê a figura do padre na realidade que nós temos hoje, né? Uma realidade que muda muito rápido e a figura do padre vem permanecendo, mas como o senhor vê ela inserida dentro da sociedade, esta vocação, a vocação para o ministério sacerdotal? Olha, é uma pergunta bem forte, né, que eu vou tentar responder do meu jeito. O padre sempre teve uma relevância. Outrora, o padre era uma referência para tudo, até para a agricultura. O padre ensinava que tipo de semente tinha que se usar, como fazer curva de nível. Não é mais o papel hoje do padre ensinar isso, porque isso hoje nós temos prefeituras, nós temos todo um setor, né, agrícola, o sindicato que pode orientar isso, os técnicos. Mas o padre continua tendo uma relevância, um papel determinante de conduzir, quem sabe como Cristo se diz bom pastor. O padre tem um papel de orientar as pessoas. Quantas pessoas a gente atende hoje, né, que vem a perguntar, padre, eu estou confuso, como educar meus filhos? Às vezes a própria pessoa não tem mais um sentido para a sua vida. Então o padre sempre precisa ser aquele que sabe orientar o povo, né, com cuidado, com orientações claras. Por isso ele precisa também estudar, né, continuar estudando, ter uma espiritualidade. E aí sim,
com alegria, com bondade, conduzir o povo. Então penso que hoje o padre tem um papel determinante, sobretudo nesse tempo onde as pessoas pós-pandemia estão um tanto perdidas em muitas coisas. Então penso que é um papel fundamental que o padre hoje tem. Isso aí. Para a gente já encerrando, depois de 27 anos de padre, é uma vida boa, é uma vocação boa de se escolher, vale a pena. E quem tem vontade de ser padre, que percebe esse chamado, o que o senhor diria para essa pessoa que está sentindo essa chama arder no coração para seguir o caminho ao sacerdócio? Olha, para quem me conhece, sabe que eu costumo dizer, eu hoje de novo seria padre. Não que não teria outras possibilidades, não ia achar uma menina para casar, não é isto. Poderia tocar, gosto de música, poderia ter um bom trabalho também, uma empresa, mas a vocação é algo que deve estar dentro da gente e a gente tem que saber responder isso com sinceridade. E a gente precisa cuidar da vocação. Não basta receber a imposição do bispo, né, e a mão dos outros padres também, e dizer agora estou salvo. Não, a gente precisa cuidar. A gente teve colegas também que deixaram o ministério. Sim. Então, tu precisas cuidar diariamente. Então hoje eu de novo, eu seria padre novamente, se eu pudesse fazer uma opção. E digo assim, né, acredite em você. Se você tem um sinal lá dentro, amadureça. Se você tem dúvidas, pergunte. Se você mora na nossa região, pergunte para o padre Pedro, pergunte para o padre da sua comunidade, pergunte, olha, eu tenho essas dúvidas, eu gostaria de saber um pouco mais. Hoje a gente tem um Kairos, que é um espaço fantástico para ir lá no seminário, experimentar. E aí pode ser criança, pode ser um adulto. Se você já tem faculdade, né, quantas pessoas, quantos jovens que já eram formados, deixaram às vezes o trabalho e seguiram a vocação para ser padre. O importante é você não ficar com essas dúvidas ou com essas perguntas até o final da vida. O quanto antes você buscar uma orientação, tenho certeza que fará muito bem para você. Muito bem. Agradeço a sua participação aqui no nosso Chamados a Servir. E para a gente encerrar, posso pedir mais uma música? Vamos lá então. Vamos. Tá. Quem sabe a gente canta Me Chamaste para caminhar na vida contigo, porque dentro dessa comunicação que nós fizemos, da partilha, somos todos chamados a servir. Me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.